jovens e crianças todos, abrirem as vossas Bíblias, você que trouxe a tua Bíblia, a tua espada. A palavra de Deus diz lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 em diante, que nós devemos tomar a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Amém, igreja? O crente sem espada, amém, ele está vulnerável. Amém? O crente sem a palavra, sem espada, eu pergunto, como ele vai ganhar contra o diabo? Porque o que vence o diabo, meu irmão, o que joga o diabo por terra, não é sal grosso, rosinha, tijolinho, paninho, fruinha, nada disso. O que vai fazer com que o diabo caia por terra é a nossa oração, o nosso jejum e o nosso revestimento espiritual. Abra o teu coração e vamos todos juntos abrir as nossas Bíblias. Em nome de Jesus, no livro de Gálatas, capítulo de número 5, amém? Uma palavra que Deus vai trazer para nós aqui nesta noite, amém? Espero que você abra o teu coração e compreenda e tome posse daquilo que Deus tem para nós nesta noite, em nome de Jesus, amém? Nós vamos aqui falar, amém? Deus usa nós pela misericórdia dele, amém? Muito ali para falar sobre o pecado, porque nós temos que denunciar o pecado, meu irmão. Não é tempo de passar a mão na cabeça do povo, é tempo de pregar a justiça de Deus. E quando se fala de justiça de Deus, é pregar contra o pecado, contra a iniquidade, é para pregar contra o mal que leva o ser humano, o homem e a mulher, para a ruína do inferno, para a ruína da perdição. Jesus ele diz: eu vim para os pecadores, amém, chamá-los para o arrependimento. Eu pergunto, como haverá arrependimento no coração se não ouvir, se não souber o que é pecado, o que não é? Como a pessoa, amém, vai se arrepender do mal que ela não sabe? Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então nós temos que pregar, irmão. Se uns deixam de pregar, se muitos se acovardam de pregar, nós temos que cumprir o nosso chamado, pregar a justiça de Deus. Não importa se vão aceitar, não importa se vão olhar com a cara feia. Lembra a palavra que Deus trouxe para nós alguns cultos passados, quando Deus levantou Ezequiel, Deus deu a ordem para ele: vá, e tudo quanto te mandar falar, você tem que falar. Você não vai, vou te lançar, vou te enviar no meio de escorpiões, no meio de um povo maldoso, no meio de um povo pecador. Tu não temas a cara feia do povo, tu não temas as palavras que sairão da boca do povo, mesmo que sejam sarsas, mesmo que sejam espinhos. Não temas e pregue a minha palavra. Não temos que temer, irmãos. Nós não temos que temer. Nós não podemos nos amedrontar, nos acovardar. Nós temos que pregar a justiça, temos que pregar a palavra. E assim, com certeza, aqueles que são de Deus, como o próprio João diz, quem é de Deus vai ouvir e vai guardar as palavras de Deus. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Como Deus pela misericórdia sempre nos usa para pregar sobre os frutos da carne, sobre as obras da carne, hoje Deus vai nos ensinar um pouco mais sobre os frutos do Espírito. Meu irmão, minha irmã, como Deus sempre nos usa para falar, as pessoas, é simples, é muito fácil as pessoas falar. Há um ditado que diz: quem tem boca fala o que quer. Então as pessoas vão dizer o que querem, o que pensam, amém? Enfim, o ser humano tem a liberdade de expressão, independente, meu irmão. Mas quando se trata das coisas espirituais da parte de Deus, nós temos que, amém, abrir o nosso coração e entender que não é do jeito que nós pensamos, não é do jeito que nós queremos, e muito menos do jeito que a gente quer. É sim do jeito que Deus quer, do jeito que Deus pede. Diz a palavra que Ele é o Senhor, nós somos servos, e o servo está para servir e não para ser servido. Pois você vê a multidão de crente querendo ser servido por Deus. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. E muitas vezes, irmãos, colocam Deus na parede, achando que Deus é um garçom, achando que Deus está pronto para atender os seus pedidos. O povo acha que Deus é um gênio da lâmpada mágica que faz os pedidos e Ele vai e faz. Não, o nosso Deus, Ele é fiel, justo e verdadeiro. Ele quer ser adorado, Ele quer ser servido, e para nós servir a Ele, tem que ser do jeito dele. Glórias a Deus. Então muitas vezes se fala muito, como nós estamos ouvindo falar, a mídia bombardeando, nas escolas, nas ruas, nos outdoor. O que mais se fala hoje é do tal mosquito da dengue, amém? Que está trazendo as pestilências, que está escrito na palavra, que está trazendo, meu irmão, as pestes, são as doenças que estão matando vidas. Você vê nos jornais, você vê, meu irmão, as pessoas falando, está matando crianças, está matando adultos, você não escolhe a idade. Então muito se fala em combater, presta atenção, muito se fala em combater, muito se fala em prevenir, né? De não deixar água
parada, não deixar recipiente ali com água parada. Mas muitas vezes o povo fala tanto, mas o povo não faz a sua parte. Aquele que mais fala, você vai na casa dele, está lá um pneu cheio de água, está lá um copo, uma garrafa cheia de água. Muito se fala, mas pouco se faz. Pouco se faz. E a mesma coisa na igreja, é a mesma coisa no meio cristão. Muito fácil falar. O Espírito está comigo, eu estou com Deus, olha, eu caminho com Jesus, eu ando 24 horas em Espírito, eu caminho, eu vivo em Espírito. É muito fácil falar essas palavras. Difícil é nós olhar para dentro de nós e ver se realmente estamos de acordo com a palavra de Deus. Porque quando a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que cada homem deve examinar a si mesmo, eu entendo que essa palavra não somente traz, meu irmão, no dia da Santa Ceia, não é somente porque a palavra não, ela se renova a cada dia em nossas vidas, em nossos corações. Então quando eu olho para essa parada, eu vejo Deus falando no nosso coração. Se examina todos os dias. O cristão, ele tem que se examinar, ele tem que olhar para dentro de si e ver como está a tua vida espiritual. Porque muitas vezes falamos, eu vivo, eu ando. Então para nós provarmos que realmente andamos e vivemos Espírito, nós temos que provar os frutos do Espírito. Nós temos que mostrar para as pessoas, nós temos que mostrar para a sociedade, nós temos que mostrar, irmãos, para os irmãos, para a igreja, para Deus, ou até para o próprio diabo, porque a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Ele vem nos acusar, ele vai diante de Deus e fala, olha, aquele teu servo, aquela tua serva, ele diz que vive, mas não vive. E nós temos que viver, irmão, para não sermos envergonhados diante do nosso inimigo. Porque a Bíblia diz, o fruto do Espírito são vários pontos, são vários pontos a qual nós devemos olhar para essa palavra e ver se realmente estamos vivendo essa palavra, se estamos tendo os frutos. Porque uma árvore, meu irmão, que ela não produz fruto, o próprio Jesus ele fala, será lançada e cortada, lançada no fogo, cortada e lançada no fogo. Então, quando a palavra de Deus diz para nós que nós temos que gerar frutos, pensamos no que? Vou evangelizar, ganhar vidas, eu preciso dar frutos. Sim, Deus ele quer esses frutos, irmãos, mas antes da gente ganhar os de fora, nós temos que nos consertar. A igreja para ir a campo, e ela tem que se preparar. O povo para ir a campo, para salvar, para tirar as vidas das mãos do diabo. Nós precisamos estar preparados, porque como Deus falou para Ezequiel, olha, eis que vos envio no meio de escorpiões, do povo pecador. Olha, cuidado para que você não se envolva e seja rebelde como eles. Então muitas das vezes não estamos preparados, pensamos que estamos, porque muitas vezes entramos na igreja, aceitamos Jesus, largamos o cigarro, a bebida, a droga, já achamos que já somos crentes. Não, nós temos que prosseguir em conhecer a Deus, em fazer a vontade dele. A cada dia que passa, nós temos que nos purificar, a nossa vida, o nosso coração, para estarmos de acordo com a vontade de Deus. Ser cristão, irmãos, não é simples. Eu fico muitas vezes admirado, olhando que muitos pastores, estão conversando com o rapaz hoje lá no trabalho, muitos pregadores pregam a palavra, faz um culto, arrasta multidões, e no final do culto existe um apelo, e naquele apelo é dito, olha, quem quer aceitar Jesus. E muitas vezes a pessoa está ali necessitada, sim, ela precisa procurar a Deus, e muitas vezes ela levanta a mão, ela vem à frente, ela faz a confissão de fé, e muitas vezes o pregador diz, esse já está salvo. Verdade. Olha, irmão, que bens, igreja, quantas vidas, conta obreiros, 1, 2, 3, 100 vidas aceitou Jesus, 100 vidas estão salvas. Não, elas deram o primeiro passo. Verdade. Elas não estão salvas. Existe uma caminhada, hein, irmãos? Existe, meu irmão, um prosseguir. Existe, meu irmão, um caminho, amém, a qual ela vai, ela começou, ela entrou, mas ela precisa percorrer esse caminho. E o primeiro ponto é a renúncia. É você reconhecer que esse mundo nada tem de bom para nos oferecer, e nós começar a despojar do pecado, nós começar a despojar da iniquidade. Isso é fase de libertação. Você larga o cigarro, a bebida, a droga, e aí você começa a entender qual é a perfeita vontade de Deus. Aleluia. E quando nós entendemos, e quando nós nos abstemos do pecado, nós não temos que bater no peito e dizer que estamos
largamos a mentira, o palavrão, achamos que já estamos salvos, pensamos que já estamos 100%, que já somos espirituais, que já andamos e vivemos 24 horas em espírito. Para nós chegarmos à conclusão que estamos vivendo e andando em espírito, nós olhamos um pouco para esta palavra de Gálatas capítulo 5, versículo 22, e vamos ver se estamos encaixados, ou se nós encaixamos dentro daquilo que Deus fala, que para ter o espírito, meu irmão, tem que mostrar os frutos do espírito. Aleluia. E nós sabemos que a palavra de Deus diz, começa dizendo sobre o dom supremo, que é o dom do amor. Primeiro, apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a dizer, mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. A Bíblia diz que todos os dons, meu irmão, passarão, profecia, revelação, mas o único que irá permanecer é o dom do amor. Porque a Bíblia diz, sem o amor de nada vale. Se nós não tivermos o amor, nós não vamos, meu irmão, alcançar o céu. Se nós não tivermos o amor em nosso coração, o amor verdadeiro de Cristo em nossos corações, vai ser tudo em vão. Você pode ter largado a bebida, você pode ter lutado contra a tua droga, contra o teu pecado, contra a prostituição. Irmãos, nós temos que ter o dom supremo, que é o dom do amor. Se temos o amor, meu irmão, pode ter certeza que teremos tudo da parte de Deus. Mas se nós não tivermos o amor, nós vamos lutar, e não vamos conseguir chegar no céu. Porque a Bíblia diz para nós, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, aleluia, aleluia, e os que são de Cristo, estes crucificaram a sua carne com as suas paixões, com os seus desejos e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, também devemos andar em Espírito. A partir do momento que eu passo a andar em Espírito, meu irmão, eu tenho que produzir o fruto do Espírito. A partir do momento que eu ando em Espírito, eu tenho que mostrar para todos que realmente as pessoas olham para mim e vão ver que realmente eu tenho o Espírito Santo de Deus, através do quê? Dos frutos que eu passo a produzir. E Paulo começa a dizer, usado grandemente pelo Espírito Santo de Deus, colocando alguns pontos, algumas bases, alguns, meu irmão, a qual ele diz, o fruto, mas o fruto do Espírito é amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 em diante, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou até que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que retine, seria em vão. Ainda que eu chegasse na igreja, ele diz, ainda que eu profetizasse, ainda que eu tivesse todo o conhecimento de todo o mistério, que eu chegasse aqui na igreja, irmão, e profetizasse, Deus me usasse e ali revelasse o profundo e oculto, e as pessoas se admirassem ali pela forma que nós estamos usando. Se eu não tiver o amor na minha vida, isso não adianta nada. Eu posso ser usado por Deus, usado, irmãos. Ser usado por Deus não nos dá a garantia, a certeza de estarmos salvos. Não garante, porque então você vê, Deus usou até o jumento, um animal irracional. Então, isso não é a prova, isso não é certeza. A certeza que nós teremos, que nós estamos caminhando para o céu, é quando nós colocamos nossa vida e a Bíblia do lado. A certeza que nós estamos caminhando, porque a certeza e a garantia de salvação ninguém tem, enquanto não entrar nos céus pela porta. Tem muitos crentes dizer, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que no céu o meu lugar está garantido. Mentira, porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. As palmas à cabeça. Glórias a Deus. Então, irmãos, o que Deus começa a pedir para nós, cristãos, que abandonamos o pecado, que abandonamos a concupiscência, Deus começa, meu irmão,
uma cartilha, uma palavra dizendo: mas o primeiro fruto que você deve buscar é o amor, porque se você não tiver amor por Deus, pela obra de Deus, pelo teu próximo, você não conseguirá vencer as demais coisas. Por isso que a Bíblia diz, primeiro ponto, o amor. Amor, mas o fruto do Espírito é amor. Abra a tua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 11 em diante. Nós vamos aprender aqui com o apóstolo João. Ele vai falar um pouquinho sobre o amor. E quando se fala do amor, é óbvio que nós olhamos os dois maiores mandamentos, que o primeiro é amar a Deus acima de tudo e de todos, acima da tua, a mesmo de qualquer circunstância. Aleluia. Então, esses dois mandamentos, se cumpre a lei e os profetas. Quando nós conseguirmos, meu irmão, amar a Deus acima de tudo e conseguirmos amar o próximo como a nós mesmos e dar a vida para o nosso irmão, podemos dizer que estamos no caminho certo. Mas enquanto não tiver um sentimento de amor em nosso coração, não tiver um sentimento de compaixão pelo teu irmão, você deve buscar ainda. Aleluia. Nós devemos buscar ainda. Porque a Bíblia diz aqui, vamos lá, 1 João capítulo 3, versículo 11. Todos encontraram? Diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, desde o começo, desde o início. Deus preza, Deus cela pelo amor, pela união, porque Ele é amor. Aleluia. Por isso Ele zela. Ele quer que nós vivamos, meu irmão, com o mesmo coração voltado a Ele. E o apóstolo João, ele começa a citar no versículo 11 dizendo: porque esta é a mensagem, é o recado de Deus que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Aí ele traz aqui: não como Caim, que era do maligno. Não devemos amar como ele, um amor fingido, um amor falso, um amor da boca para fora. A Bíblia diz: não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. Por quê? Por quê? Causa matou, porque as suas obras eram más, e ele seu irmão justas. Versículo 13: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, este permanece na morte. Eu pergunto: se permanece na morte, como que pode andar em viver espírito? É Deus, aleluia, glória a Deus. Se a palavra de Deus está dizendo: aquele que não ama o seu irmão, eu pergunto: quem é o nosso irmão? Vamos fazer como aquele fariseu chegou até Jesus e disse: Senhor, quem é o meu próximo? Ele sabia, ele era um doutor da lei, irmãos. Ele conhecia, mas ele queria pregar Jesus, ele queria saber da parte de Jesus. E Jesus lança uma parábola, meu irmão, a parábola do bom samaritano, e pergunta no final para ele. Aí eu pergunto: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? E ele ficou sem resposta, porque Jesus foi direto da ferida, irmãos. Jesus contou uma parábola do homem que estava ali, meu irmão, indo na sua viagem, indo pelo seu caminho. Mas a Bíblia diz, Jesus contando, que no meio do caminho vem salteadores, vem ladrões e rouba o dinheiro daquele homem. Além de roubar, maltrata, machuca, meu irmão, quase matou aquele homem. E aquele homem estava no meio do caminho. Diz a palavra, Jesus compara ali. Primeiro Jesus fala: passou o sacerdote, passou ali. Quem é o sacerdote? Uma autoridade espiritual, um pastor nos dias de hoje, um obreiro, um presbítero, um diácono, um obreiro que estava zelando, um obreiro que está pregando a palavra. Quem sabe que esse sacerdote pregava o amor. Mas eu falo, irmão, pregar é muito fácil. É muito fácil, não é? Pregar o amor. O difícil é você viver no teu dia a dia. Muito se fala de amor por aí. Muito se fala amor, amor, amor a Deus, amor a Deus. E o povo não ama a Deus. Como foi a palavra que Deus trouxe para nós esses dias? Estão trocando Jesus, estão abandonando Jesus por um copo de cerveja. Como o povo pode dizer que ama Jesus? Verdade. Estão abandonando Jesus como discípulos abandonaram. Estão abandonando por causa do que? Da luta. Isso não é amor. Quando se ama a Deus, suporta a aprovação. Quando se ama a Deus, meu irmão, mesmo que ele sofra, mesmo que ele chore, mesmo que ele gema, ele não abandona Jesus por nada. Glória a Deus, aleluia. O esposo que no momento do casamento
Eu sei que muitos casamentos hoje, irmãos, é feita aquela cerimônia, amém? E muitas vezes no meio daquela cerimônia, ali, o oficial de justiça ali, que promove o casamento, ou né, o padre da pessoa que está casando na igreja, ou o pastor da igreja evangélica, diz: olha, você ama tua esposa, amo, você promete ser fiel para ela, na alegria e na tristeza, sim, na riqueza e na pobreza, sim, na doença e na saúde, sim, eu vos declaro marido e mulher. Podem beijar a noiva. E ali, a Bíblia diz que prestaremos conta de cada palavra que sai da nossa boca. Ele confessou diante de várias testemunhas: prometo ser fiel a ela, na alegria e na tristeza. Prometo ser fiel a ela, ou prometo ser fiel a ele, na doença e na saúde. Prometo ser fiel a ela, até que a morte nos separe. Prometo ser fiel a ela na riqueza, também na pobreza. E aí, primeira luta, primeira batalha, um já deixa o outro. Pergunto: aonde fica o amor? A Bíblia diz, irmãos, 1 Coríntios 13 em diante, o amor é sofredor, o amor suporta, tudo suporta, o amor tudo espera, o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, o amor é verdadeiro, o amor que vem da parte de Deus, o verdadeiro amor. Então, quando se ama, não é na primeira luta, não é no primeiro problema, porque o esposo está empregado, de repente o esposo fica desempregado, a mulher diz: ah, não vou ficar mais com você. Ou o esposo está trabalhando, acontece um acidente no trabalho, de repente ele fica inválido ali numa cama, e a esposa diz: ah, você não presta mais para nada, procurar outro. Isso é amor? Isso não é amor. Ah, pastor, mas ele falou que amava. Falou, qualquer um fala. Eu lembro, está aqui gravado, aqui, ó. Olha, nós filmamos lá o casamento dele, o casamento dela. Ela falou diante do juiz que seria fiel com ele na doença e na saúde. Olha aí agora, então falou da boca para fora. Sim, porque quando se ama, tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. Amém? Amém? Qualquer que aborrece, versículo 14, melhor, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Voltando à parábola do samaritano, aí Jesus fala: então aquele homem estava na beira do caminho, machucado, sangrando, quase morrendo. Passou quem? Sacerdote. Ele olhou, passou de lá, socorreu, ajudou, estendeu as mãos. E depois passou quem? O levita, aquele que cuidava do templo. Os levitas daquela época, além de serem músicos, amém, tocavam instrumento na casa do Senhor, cuidavam da igreja. Os levitas cuidavam do templo, cuidavam das coisas do Senhor do templo. Passou, olhou, viu aquele machucado, também passou de lado. Mas veio aquele homem que, sério, Jesus serviu naquela parte, talvez não tinha uma religião, não tinha nada. Jesus faz 3 comparações: 2 religiosos, 2 que diziam que servia a Deus, 2 que diziam que amavam a Deus e amavam o próximo. Mas esse, quando viu o próximo caído, machucado, passou de longe, não teve misericórdia, não teve compaixão daquela vida. Mas passou aquele que não conhecia, talvez, não sabia, mas ele tinha compaixão em seu coração. Ele amava o próximo, e a prova do amor dele para com o próximo foi o quê? Acolher, foi o que? Socorrer. Colocou em sua montaria, levou até a hospedaria e disse: olha, está aqui, ó, o gasto está aqui, cuida dele. Olha, e se de repente precisar de mais, eu volto aqui e te pago o que precisar. Aquele homem mostrou compaixão, mostrou misericórdia. Isto é mostrar o amor para com o próximo. E a Bíblia diz aqui: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, este permanece na morte. Como assim permanece na morte? Pastor, mas ele desceu as águas, ele morreu para o mundo, nasceu para Deus. Está tudo bem, nasceu para Deus, mas ao tempo que ele não está amando o irmão, ele está morrendo espiritualmente. Porque o amor é o vínculo da perfeição, irmão. O amor é a base de tudo. O amor, meu irmão, é a base. E diz no versículo 16: conhecemos o amor nisto conhecemos o amor, que Ele deu a vida por
por nós. Quem? Jesus. A maior prova de amor foi essa: entregar sua própria vida por um povo pecador. E a Bíblia diz: nisto conhecemos o amor, que Ele deu a vida por nós. E aí vem o cajado, e que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Aleluia. Aleluia. Pensamos que ia ficar aqui, porque Ele deu a vida por nós. Jesus morreu na cruz, só Ele foi capaz. Sim, Ele foi capaz, amém, de sofrer morte de cruz para o povo pecador, para o povo que desprezou Ele. Ele deu a vida por nós, mas aqui tem um recado dele para nós, que nós devemos seguir as mesmos exemplos dele, dar a vida pelo nosso irmão. Aí eu pergunto, irmão, quantos de nós hoje aqui somos capazes de dar a vida pelo nosso irmão? Você daria a vida pelo teu irmão? A tua vida, a única que você tem, você daria pelo teu irmão? Pastor, é difícil. Eu sei que é difícil, mas nós temos que chegar a esse patamar, a esta posição, de sermos capazes de amar o irmão a ponto de dar a nossa própria vida por ele. Amém, igreja? Amém. Quem possuir bens desse mundo e ver o teu irmão necessitado e lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Filhos não amemos de palavra nem de língua, mas por obra de verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creamos o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Rapidinho, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3,12. Estão compreendendo a palavra, irmãos? Vamos lá rapidinho, Colossenses 3,12. A nós darmos continuidade aqui em nome de Jesus. 3,12, todos encontraram? Diz assim: aqui nós aprendemos de João que nós devemos dar o quê? Dar a vida para o nosso irmão. Devemos amar. Aqui, meu irmão, é uma testificação da mesma palavra, dizendo: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns, perdoando-vos uns, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós. As palmas é para Deus. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Esta é a igreja que Deus quer. Esta é a igreja que Deus almeja. Esta é a igreja que Cristo busca. Uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja, irmãos, que tem o amor verdadeiro de Cristo em seu coração. Uma igreja, quando eu falo igreja, somos nós, povo de Deus, um povo que tem misericórdia, um povo que tem compaixão em seu coração, de acudir, de acolher, de ajudar o que está necessitado. Irmãos, olha o que diz a palavra: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Se a Bíblia diz que nós temos que ser imitador dele, meu irmão, ele perdoou, e quem somos nós para não perdoar? Às vezes deixamos uma mágoa crescer em nosso coração, nós guardamos lá no fundo do nosso coração, e às vezes enganamos a nós mesmos. Muitas das vezes é pregado, é todos os cultos, na hora da administração do dízimo e oferta, é dito, é dado a oportunidade. Irmão, se você tiver algum ressentimento contra o teu irmão, venha à frente, peça perdão,
Ele está no caminho. Aleluia. Glória a Deus. Essa igreja que Deus quer. Essa igreja que Jesus quer, irmãos. Que ama, que perdoa. Não somente entre nós deve ser mais forte ainda, porque nós somos a igreja, nós somos o exemplo. Para nós mostrar para a sociedade, para o povo ímpio, para as pessoas que estão lá fora, que realmente temos o amor de Cristo em nosso coração. Perdoa aquele parente que te caluniou, aquele parente que comprou e não te pagou, aquele parente que falou mal de você, aquele teu vizinho que não te suporta. A Bíblia diz que você tem que suportar ele. A Bíblia diz que nós como cristãos, devemos perdoar e não guardar mágoa no nosso coração. Pastor, mas você não sabe o que ele fazia comigo, você não sabe o que ele fez comigo. Irmãos, Deus não quer saber disso. Ele quer que você perdoe esse vizinho seu. Ele quer que você ama ele. Ah, pastor, eu não suporto nem olhar para a cara daquele vizinho, nem bom dia eu dou. Irmãos, aprenda a amar, aprenda a perdoar. Ai, aquele parente meu, pastor, olha, você não tem noção do que ele fez contra mim, ele me prejudicou a vida inteira. Não importa. A Bíblia está dizendo que você deve se revestir, a cada dia se encher como eleitos, escolhidos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. E dentro de nós, nas nossas entranhas, deve haver amor, benignidade, bondade, tudo isso para que possamos fazer a vontade de Deus. De entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isso, revestivos de caridade, de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Aleluia. Amor. Se nós fôssemos pregar aqui a primeira parte sobre o amor, ficaríamos aqui a noite inteira, porque uma palavra não puxa a outra. Amor vai longe. Temos muito que aprender, temos muito, meu irmão, que nos revestir. Mas a cada dia Deus vai nos ensinando. Mas não adianta nada Deus nos ensinar, a palavra vir, a palavra ser pregada, anunciada, e nós não tomamos posse e lutarmos em viver. A igreja verdadeira que Jesus quer é essa, uma igreja amorosa. O que é amor? Simplesmente chegar aqui, irmão, paz irmão, te amo em Cristo Jesus. Aleluia. Olha, esse irmão ama o outro, hein? Você olhou dentro do coração dele? Não, pastor, ele falou que ama ele. Ah, meu irmão, talvez está fora da boca para fora. Amor não é simplesmente vir dar a paz do Senhor para o irmão. Nós estamos conversando esses dias, né, Moisés? Quinta-feira, né? Lá em Ribeirão Preto. A gente já lembra no nosso coração que ainda tem muitos irmãos que, independente de qualquer situação, não olha para a situação, para a circunstância, continua amando, orando e ajudando. É isso que Jesus quer. Independente se você errou, se você tropeçou, não importa. O amor diz a palavra que tudo suporta. O amor é sofredor, irmãos. O amor é o vínculo da perfeição. Se tem um amor, não vai olhar para a indiferença, não vai olhar para as dificuldades, não. Ele vai continuar amando. É isso que Jesus quer de nós. É isso que Deus pede para nós. Ter um amor verdadeiro, não somente para conosco. Amar o que é da igreja A, da igreja B, da igreja C, não importa. Pode ser da Universal, pode ser da Mundial, pode ser da Assembleia. Meu irmão, é o teu próximo. Você deve amar. Nós devemos amar. Independente da placa, a placa não leva ninguém para o céu. Pastor, vai estar na porta lá, deixa ele, ora por ele, para que Deus possa ver os olhos dele e ele vir para a verdade. Ora por ele. Nós vamos levantar como juiz para apontar o dedo, condenar, acusar, humilhar as pessoas. Mas estamos aqui prontos para amar, ensinar a verdade
intimidade. Abra a tua Bíblia. Amém? Vamos voltar lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22. Falando, a gente vai pegar aqui sobre o amor, vou ficar a noite inteira, meu irmão. Amém? Gálatas, capítulo 5, verso 22. Vamos dar continuidade aqui. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor. Segundo lugar, alegria, gozo, prazer. Prazer do que? Alegria do que? Vamos precisar. Salmo 122, é isso? Amém? Versículo 1. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria, ter prazer de servir a Deus, ter alegria em seu coração. Eu vou para a casa de Deus, nossa, que alegria no meu coração, eu vou adorar a Deus, eu vou buscar Deus. Não vejo onde chegar na igreja. Isso é ter alegria. Quando o crente perde alegria, meu irmão, olha, alerta vermelho, cuidado, teu amor, ou melhor, teu prazer de estar na casa de Deus está lá no vermelho, se esgotando. Cuidado, busque a alegria, o prazer, porque muitas vezes, quando nós começamos, é aquela alegria, aquela sede. Estava conversando com o rapaz no serviço hoje. Tem um rapaz que trabalha lá na área de extensão, que todos 3 meses os caminhões têm que fazer a extensão, né? A vistoria. Aí esse rapaz da vistoria, ele faz 2 meses que ele se converteu. Fui lá levar o caminhão hoje para fazer a vistoria. Aí ele disse: aceitei Jesus, tá, estou alegre, recebi alegria no coração, recebi felicidade. Irmão, não sabia que você era pastor, pela misericórdia de Deus. Se eu pudesse ficar aqui batendo papo, conversando de Deus, mas tem que trabalhar. Não, outra hora a gente fez, Deus prepara, no nome de Jesus, seu alegria. Aí veio um rapaz do outro caminhão e falou assim: o fulano ali aceitou Jesus agora na igreja? Pô, tá na igreja. Ele pintava e bordava, fazia isso com mulherada, agora se converteu. Eu falei: louvado seja Deus por isso. Mas você vai estar falando de Deus, vai falar de quem, meu filho? Não vai falar de Deus. Irmão, agora você fez amizade com ele. Eu falei: glórias a Deus. Fiz amizade com ele. Eu vim lá você falando de Deus. É hora para falar de Jesus. O nosso prazer é falar das coisas de Deus. A nossa alegria, vamos jogar a conversa fora? Falar de Jesus. Amém. Falar nisso, ele pediu oração. Vamos orar pela vida do irmão dele que está na UTI. Lembrei aqui. Amém. O irmão dele que está na UTI de Ribeirão Preto é Otair Silva. Amém. Otair, eu lembrei do presidente Otair. Otair, só pode ser Otair Aparecido Lira, mas deve ser outro como presidente Otair. Quando ele falou Otair, eu falei: opa! Falei assim: não, Otair da Silva. Então lembra desse irmão, dessa pessoa, deste homem, amém, desse varão, que está internado na UTI. E ali a gente conversando: não, vamos orar assim, no nome de Jesus. Hoje nós temos culto lá em Pontal, vamos unir com a igreja, vamos orar em favor do teu irmão. Amém. Deus abençoe. Então, você vê, é um novo convertido. É um novo convertido, ele tem prazer, alegria. Meu irmão, ele quer estar na igreja todo dia, ele quer a Bíblia, ele quer a palavra, ele lê, ele busca, ele para tudo, lê a Bíblia. Quer dizer, aquela alegria, aquela sede, que a gente não pode perder. Aleluia. Se nós perdemos, nós temos que buscar. Se nós perdemos, puxa vida, é verdade. O que o Bispo Isaac está falando é verdade, pura verdade. Eu lembro quando eu comecei, aquela alegria, aquele prazer. Hoje, sei lá, desânimo. Olha, eu estou pela misericórdia. Falei isso, comece a buscar. Eu sei que você buscando a mesma alegria ou até maior que você tinha, Deus vai tocar no teu coração. Nós temos que buscar com o louvor que as irmãs louvaram. Renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Aleluia. Senhor Deus, olha como eu era, olha como eu sou hoje. Eu não quero mais ser igual ao que eu estou agora. Eu quero ser, meu Pai, renovado pelo teu poder. Eu quero ter a alegria e o prazer de estar na tua casa, na tua igreja, servindo em espírito e verdade. Isso, meu irmão, é um dos frutos do Espírito, é uma das características do Espírito. Alegria, o que mais? Paz. Amém. Quem tem Cristo, quem tem o Espírito tem paz. Olha, está, meu irmão, estourando a 3ª Guerra Mundial, atingindo o país, bomba para lá, bomba para cá. Ele está preocupado, mas ele está em paz com Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus diz, em Salmo 91, versículo 11, que tudo que não pode, afinal serás atingido. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome, Pai. Isso é ter confiança. Quem tem o Espírito tem paz, irmãos. Quem tem o Espírito tem paz em seu coração, ele está sempre em paz. Glória a Deus. Irmão, você vê, o soldado está aí estourando a 3ª Guerra Mundial, fica em paz, irmão. Vamos se esconder que Deus vai guardar a gente.
porque Ele diz em sua palavra, Salmo 91, versículo 11: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Você tem paz, você tem confiança em Deus, irmãos. Outro fruto do Espírito: longanimidade. Amém? O que quer ser longânimo? Uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa. Amém? O que você tem longanimidade? Benignidade, a mesma coisa. Uma pessoa branda, uma pessoa que não maquina o mal, não é uma pessoa maligna. Existem pessoas que têm, não importa, às vezes não tem religião, não é cristão, não é católico, seja, mas são pessoas bondosas. Você percebe que a pessoa, ela não tem maldade no coração, ela procura sempre ajudar, ela, amém, independente, amém, ela procura ajudar, ela não tem maldade no coração. As pessoas prejudicam ela, ela perdoa, ela ama. Então quer dizer, uma pessoa benigna, é uma pessoa bondosa, uma pessoa que não é maligna. Agora tem pessoas, não, que só misericórdia, só Deus para ter misericórdia. Amém? Que é aquela coisa lá, meu irmão, uma pessoa fez mal contra ela, ela já pensa assim: haha, minha vingança vai ser maligna. Já falou tudo. Não espera para esperar. Eu vou me vingar. Quer dizer, já está maquinando. A Bíblia diz que a boca fala no coração, está cheio. Essa pessoa precisa mudar. Essa pessoa precisa mudar. Precisa mudar. Amém? Vamos lá. Bondade se resume também em benignidade. Fé. Amém? É um fruto do Espírito. Além de ser um dom, 1 Coríntios capítulo 12, versículo em diante, que fala que a fé é um dom. Aqui também fala que é uma das características do Espírito Santo de Deus, ter fé, acreditar. Outra, mansidão. Sabe o que é mansidão? Pessoa mansa de espírito. Amém? Uma pessoa temperada. É o que diz aqui, ó, temperança. Mansidão, temperança, as duas palavras, elas se unem, elas se encaixam. Porque a partir do momento que eu sou temperante no falar, a Bíblia diz: todo homem seja tardio no irá, amém? Tardio no falar, tardio no se irá, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então a pessoa mansa, ela vai pensar 2 vezes em responder. Calma, então ela tempera, se controla, ela é temperante, amém? É o que diz a palavra: mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também devemos andar. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Domínio próprio. Abra a tua Bíblia em Tiago 4,7. Amém? Vamos lá. Tiago 4,7. A nós damos continuidade aqui. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Quero depois do livro de Hebreus, ou melhor, Tiago 4, 7. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Sujeitados, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Presta atenção nessa palavra. Mesmo que tem a ver, temperança, presta atenção. Quando nós somos cristãos e temos a temperança, temperança significa domínio próprio. Amém? Algumas Bíblias, amém, a tradução, alguns dizem temperança, alguns dizem domínio próprio, é a mesma coisa, o mesmo significado. Então, irmãos e irmãs, presta atenção na palavra. Quando nós temos a temperança, quando nós temos o domínio próprio, o diabo ele pode tentar de todas as maneiras, como diz aqui a palavra. Se a pessoa tem o domínio próprio, ela vai conseguir se sujeitar a Deus, e ela vai conseguir resistir ao prato do diabo, ou a tentação do diabo, e ela resistir, diz a palavra, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Domínio próprio. Quando se tem o Espírito, meu irmão, ele consegue se controlar. O diabo tenta de um lado, tenta do outro, a tua carne, ela impulsa, porque o próprio capítulo de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz que o Espírito e a carne são opostos, os dois há uma guerra, uma luta, porque a carne quer pecar, o Espírito quer santificar. Amém? Então, quando temos o Espírito, meu irmão, dominando as nossas vidas, nós temos o autocontrole, nós temos o que? A temperança, nós temos o que? O domínio próprio, conseguimos resistir ao diabo, e ali vai se cumprir a palavra, que ele vai fugir por um certo tempo. Não pense você que vai fugir
e nunca mais vai voltar para te atentar. Pelo contrário, ele foge por um tempo, mas ele volta com outra tentação para tentar te derrubar e fazer com que você apague o Espírito de Deus que habita na tua vida. Amém? Resistir, sujeitar-vos, pois, a Deus. Amém? Sujeitar-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Há pessoas que falam assim: não, eu tenho o Espírito habita em mim, eu falo em línguas estranhas, glória a Deus, aleluia. A primeira tentação que vem, ele não suporta e cai. Cadê o domínio próprio? Cadê o fruto do Espírito? Então, irmão, temos que buscar. Temos que buscar cada dia. Pastor, eu tenho. Então, continue, irmão. Amém? Preservando o que Deus te concedeu. Porque a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Uma vez que nós conseguimos, irmão, nós mesmos, às vezes apagamos o Espírito. Deixamos ele embora. Deixamos, amém? Porque muitas vezes deixamos a nossa carne falar mais alto. A carne fala mais alto, o pecado atrai pecado, o pecado sendo consumado. Ali não, o Espírito se afasta de nós também. Porque a Bíblia diz que o Espírito habita em tempos pecaminosos. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que essa palavra está entranhada no nosso coração. Vamos lutar, meu irmão. Vamos lutar para vivermos esta palavra. Para vivermos o fruto do Espírito. Para termos o fruto do Espírito. Pastor, é difícil, porém não é impossível. Não é impossível. Jesus diz: eu venci, vós também há de vencer. Então nós temos que lutar. Amar o próximo, amar as vidas que estão se perdendo, meu irmão. Amar as vidas que estão se perdendo aí fora. Ter compaixão. A gente olha muitas vezes as vidas. Quando temos o Espírito de Deus em nossas vidas, no nosso coração, sentimos, não vou dizer pena, seria uma palavra muito forte. Sentimos compaixão. Queremos fazer algo. Às vezes somos impossibilitados de fazer algo para a pessoa, mas a gente pode fazer sim. Orar, interceder, clamar a Deus, pedir para que Deus salve aquela vida. Vamos socorrer os que estão aflitos, feridos, machucados. Fazer a nossa parte, irmão. Fazer a nossa parte. Amando e cumprindo a vontade do Senhor. As palmas é para Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos deixar o momento orar, interceder, agradecer a Deus. Amém? Agradeço a Deus porque domingo passado nós fomos para Jabuticabal e ali